Jovens, qual a sua missão? E no domingo passado nós falamos, baseado na divisa de Neemias 6:3, e de acordo, com o que percebemos no texto, a nossa missão é fazer uma grande obra, executar um grande projeto para o Senhor. Foi isso que Neemias fez. Ele recebeu essa missão de Deus. Neemias ficou inconformado com a situação do seu povo, com a destruição de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, e Neemias planeja reconstruir aquele muro. Então Neemias coloca no coração, reconstruir aqueles muros, refazer aquele projeto. Então Neemias focou em fazer uma grande obra. Então qual a nossa missão? Fazer uma grande obra, realizar uma grande obra, porque o nosso Deus é um Deus grande, e tudo que fizermos para Ele tem que ser do tamanho dele. Tentar, tentar, pelo menos tentarmos, nos esforçarmos para fazer coisas grandiosas para o nosso Deus, porque Ele merece o nosso melhor, pela grandeza que é o nosso Deus. Segundo, não cessar essa grande obra. Essa obra não pode ser interrompida, não pode ser parada. Então, essa era a ideia na mente de Neemias. Eu tenho um prazo para a conclusão dessa obra, e eu não posso parar para ouvir disse-me-disse, para ouvir coisas que não vão edificar, não vão acelerar o processo da reconstrução. Então Neemias disse: eu não posso parar para dar atenção a Sanbalates da vida. Então, essa foi o segundo ponto que nós falamos aqui no domingo passado. E o terceiro foi que não atender o chamado do inimigo. Não podemos dar ouvido ao inimigo, porque o que ele quer é que você pare a obra, que você pare de construir, que você pare de reconstruir, que você pare de executar o projeto de Deus. Então esses foram os 3 pontos que nós abordamos no domingo passado. Mas hoje continua a pergunta: qual a sua missão? Jovens, qual a sua missão? E a resposta é multiplicar, troquei ali, digitação, discípulos para Jesus. Multiplicar discípulos para Jesus. Essa não é a missão só dos jovens, não. Essa missão é da igreja. A multiplicação de discípulos para Jesus. E nessa noite eu quero compartilhar com a igreja alguns passos para a multiplicação saudável. Não é multiplicar de qualquer jeito, não é crescer de qualquer jeito. E às vezes o crescimento é um inchaço, não é crescimento, mas é um inchaço. Inchaço é doença, inchaço é enfermidade. Então Jesus vai nos ensinar a crescer de forma saudável, a multiplicar de forma saudável. E o texto que eu vou me basear é João, capítulo 6. A multiplicação dos pães. Multiplicar discípulos para Jesus. Todos já localizaram aí na Bíblia? João 6. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E esse mar, o mar da Galileia, que na realidade não é um mar, é um grande lago, o lago da Galileia. E Herodes, Agripas, Antipas, ele construiu uma cidade às margens do lago, e ele denominou Tiberíades, em homenagem a Tibério.
E João realmente ele utiliza essa nova denominação para o Mar da Galileia. Então, João ele traz a ideia, o que é o Mar de Tiberíades, ou o Lago de Tiberíades. Isso por volta de 18 a 22 depois de Cristo, segundo os comentários de Genebra, e 22 a 26, segundo o comentário da Shed. Então fica entre 18 e 26 depois de Cristo, que foi fundada esta cidade, onde Herodes Antipas coloca o nome realmente de Tiberíades, em homenagem a Tibério. Então seguia Jesus numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Quem atraía a multidão? Jesus. E por que as multidões o seguiam? Por causa dos milagres. E eu pergunto a você, por que você segue a Jesus? Por que você é seguidor de Jesus? Você é um da multidão? Ou você segue a Jesus porque você quer aprender mais dele, sobre ele, aprender com o que ele ensina? Eu sei que uma grande multidão seguia Jesus por causa dos milagres. E Jesus, sabendo disso, Jesus sobe ao monte e ele se assenta ali com os seus discípulos para ensinar os discípulos. Ele passa a ensinar os seus discípulos. E aí, quando Jesus sobe ao monte, a gente lembra de quem subiu ao monte? Moisés. Moisés sobe ao monte para buscar orientação de Deus. Jesus sobe ao monte para ensinar os seus discípulos, passar orientações, passar instruções, porque Jesus não quer ninguém confuso. Eu não quero que me sigam por causa dos milagres, porque vocês podem ser curados e não ir para a eternidade, e não ir para o céu comigo. Então eu quero ensinar nesta noite como vocês seguirem a Jesus, sem olhar o que ele tem nas mãos, mas olhar o que ele é, o que ele representa. Qual a missão? Por que você está aqui? Como nós vimos pela manhã, Jesus não nos chamou não nos salvou para ir para o céu imediatamente. Ele nos chamou para fazermos discípulos aqui na terra. Não somos deste mundo, mas estamos no mundo. E se estamos no mundo é com a missão, é com o propósito, é com o objetivo. E qual é esse objetivo? Multiplicar discípulos de Jesus. Fazer discípulos para Jesus. Ganhar discípulos para Jesus. Nós chamamos muito ganhar almas para Cristo. Ganhar vidas para Cristo. Mas o fazer discípulo é muito mais do que apenas ganhar alma. É você fazer realmente seguidores de Jesus, imitadores de Cristo, miniaturas de Cristo. E talvez a igreja ela perdeu essa essência na sua caminhada de fazer discípulos de Jesus. A igreja se preocupou em ganhar almas para Cristo, mas esqueceu de discipular essas almas, discipular essas vidas, para que elas se tornassem não apenas seguidores, como multidões aqui, mas que elas se tornassem sim discípulos de Jesus, discípulos que geram discípulos, discípulos que geram discípulos. Então, subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Hein, Filipe? Por que será que Jesus ele pergunta a Filipe e não perguntou a outro? Porque a Bíblia, registra os estudiosos que Filipe era de Betsaida, a cidade mais perto ali da Galileia, e ele era natural daquele lugar.
E talvez por isso Jesus pergunte a ele: aonde a gente pode comprar comida aqui? Você que é da região. Filipe, você que é da redondeza. Mas Filipe faz logo os cálculos. Matemática com Filipe. Senhor, precisamos de no mínimo 200 denários. Um denário equivalia a um dia de trabalho. Um dia de serviço de um trabalhador. Então, precisava 200 dias. É muito dinheiro, Senhor. Nós não temos. Porque Filipe olha e diz: nós não temos esse dinheiro todo. Nós não temos. E talvez você esteja perguntando: o que é que eu tenho? O que é que eu tenho para multiplicar discípulos? Quem sou eu para alimentar tanta gente faminta? Quem sou eu? Eu sou incapaz para isso. Talvez estejamos procurando. Mas isso não aconteceu só aqui. É uma passagem idêntica que nós vamos encontrar em Números 11:3, onde Moisés diz: onde conseguirei carne para dar a todo este povo? Eles ficaram se queixando contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. O povo se queixa de Moisés, Moisés se queixa do Senhor. Agora, como eu vou alimentar esse povo todo? Da onde eu vou encontrar carne para alimentar esse povo todo? Mas a solução está em quem? Em Deus. Talvez Moisés ainda não tivesse a compreensão de que Deus é o Deus que alimenta, que Deus é o Deus que sustenta, que Deus é o Deus que tem a estratégia, que Deus é o Deus que tem a solução para todo e qualquer problema. Talvez nós questionamos porque não conhecemos devidamente o Deus a quem nós servimos. Talvez Filipe ainda não conhecesse o milagre que estava em Cristo, apesar de ter visto já alguns milagres acontecerem, apesar da multidão estar seguindo a Jesus por causa dos milagres, mas parece que muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, porque nós estamos servindo ou seguindo a Jesus Cristo. Parece que as coisas são impossíveis, e nós complicamos e dificultamos, a maioria das vezes. Parece que nós não conhecemos a esse Cristo a quem nós servimos. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sempre sabe o que vai fazer. Ele só quer nos testar. Ele sempre sabe o que vai fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. A limitação. Esses 200 denários é para cada um receber um pedacinho. Não era para saciar a fome, é para amenizar a fome. Às vezes a solução que o homem tem não é para resolver o problema, mas para amenizar um sofrimento. Porque a solução que resolve o problema vem do Senhor. A solução que resolve definitivamente qualquer problema, qualquer dificuldade, vem do Senhor. Toda estratégia humana é para amenizar o sofrimento. Mas só o Senhor é capaz de resolver todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente?
André consegue identificar um garoto com esses 2 peixes e 5 pães. Mas ele olha para o tamanho do problema e diz: isso para resolver o problema é nada. Mas pelo menos ele já tinha alguma coisa nas mãos. Olha, já temos algo nas mãos. Já temos 5 pães e 2 peixes. E eu sei que não pode alimentar essa multidão. Aproximadamente 10.000 pessoas, porque só se conta os 5.000 homens. Mas vamos fazer uma média. Pessoas casadas que tinham filhos, por médias, 10.000 pessoas. Quer 5 pães e 2 peixes para alimentar 10.000 pessoas. André chega com esse diagnóstico. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Já temos algumas coisas nas mãos. Bote o povo, sente o povo. Pois havia naquele lugar muita relva. E provavelmente isso aqui era no verão. Para ter relva, para ter grama, era verão. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E as mulheres ficaram de pé, foi? Eles só fazem referência realmente à cultura judaica, né? Aos homens. Então assentaram-se ali, quase 5.000 pessoas não, homens, então fora mulheres e crianças. E aí que entra o texto, o versículo que eu quero trabalhar nesta noite. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Você já ouviu essa frase antes? Na celebração da ceia? Aqui é um prenúncio da ceia. Jesus estava preparando para aquele grande momento. Aqui é a grande ceia coletiva. Mas o momento que Jesus faria com os 12 discípulos. Então, meus amados irmãos, jovens, Igreja Batista Cidade Nova, amigos aqui nesta noite. Jovens, qual a sua missão? Igreja, qual a sua missão? Primeiro, entregar para Jesus o que tens. O que é que você tem? O que você tem nas mãos? Você pode dizer que não tem nada nas mãos, mas você tem a sua vida. Que tal colocar ela nas mãos do Senhor Jesus? Que tal experimentar colocar a sua vida? O pouco que você tem, ou nada que você tem, entregar nas mãos de quem pode fazer tudo, de quem pode transformar, de quem pode multiplicar. Depois que a multidão estava sentada, todo mundo acomodado, Jesus tomou os pães. Ele recebeu os pães e os peixes. Alguém colocou nas mãos de Jesus. Porque na mão daquela criança continuaria sendo pão e peixe. Na mão de André ia continuar sendo aqueles 5 pães e 2 peixes. Mas na mão de Jesus é diferente. Você com você mesmo é só você. Mas você com Cristo é multidões. Nós sozinhos não somos nada, não somos ninguém. Mas nós com Cristo somos o que somos. Somos grandes homens e grandes mulheres. Interessante que nesta tarde Deus mandou alguém falar comigo. Interessante que essa é a 3ª vez
Porque Deus falou comigo há 25 anos atrás. Depois de 15 anos Ele mandou alguém falar comigo. E depois de 10 anos agora Ele manda alguém falar comigo. Mas o que Ele fala é só para confirmar o que Ele já falou há 25 anos atrás. Meu filho, não se preocupe, porque eu estou contigo. Não se preocupe, porque eu estou do teu lado. Há 25 anos atrás, Ele me disse que Ele tinha uma cadeira para mim. Eu não sabia que eu seria pastor. Não tinha nem ideia, nem noção. Mas Ele também me falou que eu choraria muito. Que eu iria chorar muito. E às vezes eu tenho chorado. Depois de 15 anos Ele confirmou, foi quando eu aceitei o chamado. E hoje eu não sei por que Ele falou isso para mim. Mandou alguém falar para mim. E a pessoa chegou aos prantos, chorando. Eu tenho um recado para você. Meu filho, eu não lembro muito bem porque eu fiquei extasiado na hora. Sabe quando você fica sem ação? Mas eu me lembro bem, meu filho, eu estou contigo. Eu estou ao teu lado. Eu sou a sua força. Porque eu estava precisando disso. Às vezes a gente desanima, mas Deus diz, eu estou aqui. Você não é nada, mas você está nas minhas mãos. E você nas minhas mãos, você é tudo. Às vezes nós nos achamos nada, coisa insignificante, que nas mãos do Senhor nós nos tornamos grandes, nós nos tornamos fortes, nós nos tornamos destemidos, quando nós estamos nas mãos do Senhor, na dependência dEle. Jesus tomou nas mãos, Jesus me tomou nas suas mãos, Jesus te tomou nas mãos dEle, para fazer de você um instrumento nas mãos dEle, um instrumento da multiplicação. Jovem, qual a sua missão? Entregar para Jesus o que tens. Entregar sua vida a Jesus. Completamente, totalmente, sem reservas. É se lançar nos braços dEle. É isso que Jesus quer que você faça nesta noite. É isso que Jesus quer que eu faça. Jonilson, se lance nos meus braços. Descanse em mim, confie em mim. É isso que Jesus quer que nós façamos, meus amados. 2 Reis 4, 42 a 44. Quando veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou a seu servo, sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou, como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, e eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. É confiar no Senhor. É confiar na palavra dEle. Essa não foi a primeira multiplicação com Jesus. No Antigo Testamento já tinha acontecido. Mediante a palavra você lance. Mediante a ordem do Senhor, você diga, você fale, você profetize, você dê o recado. Se é mediante a ordem de Deus, faça. Não tenha medo de fazer. Cumpra o mandado dEle. Foi assim
que Eliseu fez. Eliseu ordenou ao servo: sirva a todos. Comece a servir, que você vai ver a multiplicação. Não olhe para o que você tem nas mãos, não. Comece a fazer. Porque às vezes nós estamos olhando para a nossa limitação. Mas quando você começa a agir pela fé, a coisa vai acontecendo. Vai acontecendo, quando você acorda, já aconteceu. Irmã Verônica. Porque às vezes, por isso que eu descanso. Às vezes a gente se preocupa, mas calma, no tempo de Deus as coisas vão acontecer, vão fluir. Quando nós estamos na dependência do Senhor, as coisas acontecem. Essa é a 7ª viagem, não é a primeira. E sempre é assim. Quem já conhece o Senhor sabe que vai se aproximando, as coisas vão se formando, vão se encaixando, vão acontecendo, porque nós dependemos dele, nós vamos dando passo de acordo com o que ele vai orientando. O que a gente não pode é se descabelar, é perder a calma, é perder a paciência, porque Deus está no controle de tudo. Vá, meu servo, vá servindo. E o auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Rapaz, faça o que eu estou dizendo. Não questione, apenas cumpra a ordem. Porque quem está falando é o homem do Senhor, é o profeta do Senhor. Simplesmente obedeça, e você vai ver o que vai acontecer. Mas às vezes falta essa confiança em nós, esse passo de fé. E assim aconteceu. Eles comeram e ainda sobraram. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. E Salmo 37, 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Confiar no Senhor, entregar o seu caminho, entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Então, jovens, qual a sua missão? Entregar para Jesus o que tens. Segundo, ser grato a Deus pelo que tens. Quanta ingratidão! Ainda não havia multiplicação. Jesus pegou os pães e o peixe e agradeceu. Ele não agradeceu depois da multiplicação, ele agradece antes da multiplicação. Ele agradece com o que ele tem nas mãos. Você tem que agradecer aquilo que você tem nas mãos. É o que você tem. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Agradeça a Deus pelo seu esposo. Agradeça a Deus pela sua esposa. Agradeça a Deus pela sua igreja. Agradeça a Deus pelo que tens. Mas o que é que nós fazemos? Reclamamos, murmuramos, falando mal do irmão, falando mal da igreja. Deus disse: agradeça o que tem, para melhorar, para que seu irmão melhore, você agradeça pela vida dele primeiro. Para que seu marido melhore, agradeça por ele primeiro. Para que sua esposa melhore, agradeça a Deus por ela primeiro. Falta gratidão da nossa parte. Gratidão. E tendo dado graças, ele pega os pães, o peixe e diz: Senhor, muito obrigado. Obrigado, porque o Senhor colocou nas minhas mãos o alimento. Aquilo que eu vou alimentar esta grande multidão está aqui nas minhas mãos. Obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos que o Senhor colocou sobre a minha liderança. Eu creio que eles irão alimentar multidões.
com a tua palavra, com o alimento também necessário, mas é o que nós temos nas mãos. Às vezes não é muito, às vezes a gente olha assim, é insignificante para a necessidade do outro, mas é o que eu tenho, Senhor, eu vou dar, eu vou ofertar. Talvez você esteja pensando isso, o que é isso para satisfazer a necessidade desse meu irmão? Mas Deus diz, é isso que você tem nas mãos? Então dê, então oferte, então ajude, então contribua com o que você tem. Deus não quer o que você não tem, Deus está pedindo o que você tem nas mãos. Deus não vai exigir além da sua capacidade, porque quem faz o milagre é Ele. Ele quer apenas o que você tem nas mãos, porque o milagre quem opera é Ele, não é você. Ele quer apenas o que você tem nas mãos. Ele quer apenas o que eu tenho nas mãos, aquilo que eu sei fazer, porque nas mãos dele, meu filho, se torna grande, se torna um milagre. Mas seja grato. 1 Coríntios 11, 24, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Confie em mim, acredite em mim. Faça confiando em mim. Faça lembrando do que eu fiz. Faça lembrando daquele momento que eu multipliquei os pães. Faça pela fé, dando um passo de fé. Faça confiando. Faça acreditando. Faça não duvidando. Faça em memória de mim, lembrando o que eu fiz. Você tem Jesus, então seja grato a Deus por Ele em sua vida. Você acha pouco o que você tem? Agradeça a Deus. Salmo 12, 122, 4 diz, para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Deus quer gratidão e espera de nós gratidão, porque o que Deus fez por nós, foi tudo, Ele deu tudo por nós, e o que fazemos para Ele é tão pouco, e ainda não somos gratos, por tudo que Ele tem feito. Onde estão os 9 que foram curados? Só voltou esse estrangeiro? Esse que vocês desprezam? Só esse voltou para agradecer? Às vezes nós não somos gratos a Deus, não agradecemos pelo alimento, não agradecemos a Deus pelo emprego, não agradecemos a Deus pela família. Seja grato ao Senhor. Atos 27, 35. Tendo dito isso, Paulo tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Depois daquele naufrágio, onde todos ficaram com vida, porque Paulo diz, nenhum de vocês, apenas me obedeçam. Apenas façam o que eu disser. Vocês já foram teimosos de não me obedecer, não ouvirem o que eu falei, que não éramos para navegar, mas já aconteceu, o estrago já veio, agora apenas ouçam. Precisamos comer, senão todos morreremos. Mas eles tinham ali o alimento e agradeceram a Deus pelo alimento. Foram gratos a Deus, porque Deus preservou a vida de todos. Então precisamos ser gratos ao Senhor. Então, qual a nossa missão? Primeiro,
entregar para Jesus o que tens. Segundo, ser gratos a Deus pelo que tens. Terceiro, partilhar o que tens. E partir, né, esse partir, que é o compartilhar, que é o dividir, essa palavra, ela só aparece em Marcos, capítulo 6, 41. Os outros passam logo para a distribuição. Mas Marcos fala desse partir. Porque antes de distribuir, parece que Jesus ele parte, né? Vai tirando, vai colocando, vai tirando, vai enchendo os cestos, vai enchendo os cestos, vai enchendo os cestos, né? O partilhar, que é a mesma coisa, né? O partilha de bens, que a gente encontra nas heranças. Então, aquela distribuição ali dos bens. Então, ele foi partilhando, partilhando, partilhando. E ali ele encheu todos os cestos. E agora, ele parte para a distribuição. Então, partilhar o que tens. E ali aquele menino, aquele jovem, ele tinha só aquilo. E ele não disse, não, eu vou ficar comigo. Senão, eu vou ficar com fome. No meio dessa multidão. Eu vou dar o que eu tenho, não vou alimentar todo mundo, e ainda ficarei com fome. Mas a atitude daquela criança foi extraordinária. Ele compartilhou aquilo que ele tinha. Ele entregou aquilo que ele tinha. E quantas vezes nós pensamos tão mesquinhos, o que eu tenho não dá nem para mim, quanto mais para dar ao outro. Às vezes a nossa ideia é essa, meus amados. Às vezes eu penso assim também. E quando eu estou falando, Deus está puxando minha orelha também. Porque às vezes nós pensamos em suprir a nossa necessidade. Suprir a nossa família. A família do outro, que se dane. Cada um resolve o seu problema. Mas essa criança, esse menino, esse jovem, ele entrega. Ele compartilha aquilo que ele tem. Isso nos chama a atenção. Porque ele podia muito bem ficar ali escondidinho, ops, meu lanchinho aqui da tarde. Ele poderia muito bem ficar para ele. Mas ele abre mão. Mas ele colocou nas mãos certas. Na mão daquele que poderia distribuir muito bem aquilo que ele tinha nas mãos. Somente Marcos usa essa expressão. Antes de distribuir, Jesus partiu, separou, multiplicou, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Marcos 6, 41. E por fim, jovens, qual a sua missão? Distribuir o que Jesus já multiplicou. A gente precisa só fazer agora a distribuição. Porque aquilo que era para Jesus fazer, Ele já fez. O que eu tenho que fazer agora? Distribuir. Na linguagem missionária, o que Jesus tinha que fazer, já fez. Foi o sacrifício dele na cruz do Calvário. O que eu preciso fazer agora é distribuir isso para o mundo. É propagar isso ao mundo. É anunciar essa mensagem ao mundo. Existe um Salvador. Existe alguém que pode te libertar. Alguém que pode tirar das drogas.
alguém que pode te tirar dessa situação de marginalidade que você está vivendo. Existe alguém que pode fazer isso. Jesus não quer que você tire ninguém, mas Ele quer que você apresente quem pode tirar. É somente isso que Jesus quer que eu faça. Testemunhe dele. É tão complicado? É tão difícil assim? Não é difícil. O que falta da nossa parte é esse interesse em fazer. O que falta em nós é o interesse para fazer. Não é porque é complicado, não. Porque toda a tarefa, todo o papel que temos que realizar é apenas a distribuição, a logística, né? Porque Ele já foi providenciado tudo, né? Eu queria fazer logística, uma pós-graduação em logística, porque quando eu estava fazendo administração, né, eu fiz um trabalho sobre logística. E a gente que trabalha em indústria, né, você pega da produção, todo o processo, até chegar ao consumidor final, a distribuição. Então tudo isso Jesus já fez. Todo esse processo Jesus já fez. A gente só faz agora distribuir, entregar no destino. Quem é esse destinatário? É aquela pessoa que está ao seu lado. É aquela pessoa que precisa de uma palavra. É aquela pessoa que precisa do seu ombro, do seu abraço, de uma palavra de conforto, de incentivo. São essas pessoas que precisamos multiplicar o amor de Deus, o alimento que é a palavra do Senhor. Jovens, igreja, com a sua missão, distribuir o que Jesus já multiplicou. E quando eu distribuo, eu vou multiplicando. Quando eu distribuo, eu vou compartilhando. E na NVI de João 6,11 diz: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Comeram e se fartaram. Não foi regrado, não. Teve fartura. Coma até dizer chega. Pronto, tá, agora está cheio. Não houve limite, né? A gente faz uma festinha, convida um número de pessoas, então tomara que dê o alimento, né? Tomara que dê. A gente pede para que não comam muito, né? Às vezes a gente limita, mas Jesus disse não, podem comer à vontade. E depois de comerem à vontade, se saciarem, ainda sobraram quantos cestos? 12 cestos. E alguns vão pensar, por que esses 12, né? Aí alguns viajam aí, né? Alguns teólogos, alguns historiadores, representando as 12 tribos de Israel, representando os 12 apóstolos, ou a incredulidade deles, a falta de fé. E vocês saciaram a fome de todo mundo, ainda sobrou 12 aqui. A gente não pode duvidar do poder de Deus, da capacidade de Deus de transformar o pouco que nós temos. E Deus é um Deus que tem mostrado isso na prática, no nosso dia a dia. E às vezes Deus precisa falar: Jonilson, eu sou o mesmo de 25 anos atrás. Eu não mudei. Porque às vezes a gente esquece. Às vezes nós, como cristãos, estamos esquecendo desse mesmo Jesus que fez isso aqui há quase 2000 anos atrás. É o mesmo de hoje. Quantas vezes Ele já operou milagres visíveis aos nossos olhos?
Você é testemunha, eu sou testemunha de que Ele fez. Mas quando vem novamente um novo caso, um novo momento, uma nova prova, a gente duvida. Mas você já passou por isso antes, Deus já resolveu, Deus já solucionou o problema, e agora de novo nós duvidamos. Meus amados, que nós não venhamos a duvidar do poder de Deus. Que você não olhe a sua limitação, não olhe a sua pequenez, não olhe o pouco que está nas suas mãos. Simplesmente haja, coloque nas mãos de Jesus. Que aquilo que é insignificante, que você acha que é, Ele tem poder para fazer coisa grande. Porque Ele é especialista nessa área. Ele é especialista em tornar o que é pequeno em grande, o que é insignificante em algo de destaque. Não existe nome melhor para a gente ver do que Davi, o rei Davi. Hoje pela manhã, quando nós estamos fazendo o devocional, nós percebemos quando Isaías vai até o rei Ezequias, dá a sentença de morte. Você está doente e essa doença é para a morte. Você vai morrer. Isaías dá o recado. Que trabalho, né? Ser profeta de Deus é um trabalho. Dá o recado, volta. Acho que Isaías sai triste, cabisbaixo, pela má notícia que ele levou. E ali naquele momento, Ezequias vira o rosto, começa a chorar, se lamentar. Senhor, eu sempre te servi, sempre fui teu servo. Eu sei que eu pisei na bola. Eu sei que eu fiz isso de errado, mas me perdoe. Eu prometo que eu vou organizar minha casa. Então Isaías ainda estava saindo do palácio. Deus fala a Isaías: volta para lá. E diga a ele que com 3 dias ele vai ficar curado. Mas ele vai para o templo. Vá lá agradecer ao Senhor no templo. A importância do templo. Porque tem muita gente que acha que isso aqui não é importante. Eu posso ser crente dentro de minha casa. Se fosse assim, Jesus não estava no templo. Claro que você tem que ser crente aqui dentro e fora daqui. Mas isso aqui é importante. Deus mande ele ir para o templo depois de 3 dias. Depois de curado, e vá lá e testemunhe que o Senhor fez. Eu vou dar mais 15 anos a ele. 15 anos de vida. Agora ele precisa colocar a casa dele em ordem. Mas eu estou fazendo isso. Interessante quando Deus diz, né? Eu estou fazendo isso, não é por causa dele, não. É por causa do meu nome, que eu preciso honrar o meu nome, e por causa de Davi. Que eu prometi a Davi que não faltaria um descendente dele no trono de Israel. Deus lembra da promessa. E Deus cumpre a promessa. Não porque você é bonzinho, não porque você merece, mas porque Ele tem um nome a zelar. E Deus zela pelo nome dEle. Que a gente não precisa se achar. Mas Deus é o Deus que honra. Aqueles também o honram. Como Deus honrou o nome de Davi. Um menino que estava lá, cuidando das ovelhas do pai. Nem foi lembrado, mas Deus não esquece. Talvez seu nome não tenha sendo lembrado por ninguém, mas Deus sabe quem é você. Deus não se esquece de você. As pessoas podem te esquecer, mas Deus não te esquece.
Talvez você caiu no esquecimento do povo, mas não no de Deus. Deus não esquece o seu povo. Por isso, meus amados, coloque sua vida no altar do Senhor. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Agradeça a Ele por você. Senhor, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu. Seja grato. Compartilhe com as pessoas aquilo que Ele fez com você. Testemunhe do que Ele tem realizado na sua vida. E depois distribua. Distribua com as pessoas. Depois que você entrega o que tens nas mãos de Jesus, é grato a Deus pelo que tens, está disposto a partilhar o que tens, então a partir do momento que você vai distribuindo, Deus vai multiplicando. Quanto mais você compartilha a palavra do Senhor, mais você fica cheio dela. Quanto mais você compartilha, quanto mais você distribui, mais você se enche. Quanto mais você coloca para fora, mais Deus coloca. Porção dobrada do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, meus amados. Isso é experiência minha. Experiência daqueles que compartilham a palavra. Porque quanto mais você coloca para fora, mais Deus te enche. Então essa é foi a grande refeição que nós ouvimos, que nós lemos, que previu a ceia na igreja e finalmente aponta para o banquete dos remidos no reino de Deus, trazendo para a nossa realidade hoje, especialmente nesse mês da juventude. E hoje que os batistas celebram o dia do jovem batista, o Espírito Santo desafia você a entregar o que tens nas mãos de Jesus, sendo grato a Deus pelo que você tem, e ainda a partilhar, a compartilhar, a dividir esse pouco que você tem nas mãos com quem não tem nada. Talvez você pense que tem um pouco e do seu lado tem alguém que não tem nada. Alguém que precisa do pouco que você tem. Deus nos desafia nesta noite a partilhar, a compartilhar o pouco que nós temos com o irmão que não tem nada, com a pessoa que não tem nada. Então você verá a multiplicação operada por Deus. Quantas vezes eu já ouvi testemunho de irmão dizer: pastor, eu dei o que eu tinha nas mãos, era tudo que eu tinha, e Deus me abençoou de maneira tamanha, tremenda. Às vezes Deus faz isso. Deus quer ver a nossa fé. Deus fez com Abraão. Abraão, o que é que você tem nas mãos? Eu tenho Isaac. Me dê o seu Isaac. E Abraão deu o seu Isaac ao Senhor. E Deus disse: eu não preciso do seu Isaac, volte com ele. Aqui está o cordeiro. Deus só quer provar a sua fé, meus amados. Porque aquilo que Ele te pede, Ele vai te devolver. De alguma forma Ele te devolve lá. Aquilo que Deus pede, Ele devolve. Não tenha medo de entregar. Você receberá de volta. Mas você só conseguirá ver a multiplicação se colocar o pouco nas mãos de Jesus. Então desafio você nesta noite a colocar o que você tem nas mãos de Jesus. Você não tem nada nas mãos. Pode não ter nada nas mãos. Mas tem algo que você pode entregar a Jesus. A sua vida.